Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Alvorada, esse nosso podcast que busca essa conexão conosco mesmo, essa conexão com aqueles que estão à nossa volta e essa conexão sempre com Deus, com diversos temas, diversas personalidades da nossa cidade, de Londrina e de toda a região. E hoje minha convidada é uma referência na área de educação em Londrina, uma vasta experiência de muito tempo aí na nossa cidade. Nosso tema hoje é a evolução da gestão universitária no Brasil e o papel da liderança acadêmica. E eu recebo para esse podcast hoje a professora Nádina Aparecida Moreno. Ela é doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Minas Gerais, ex-reitora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, com experiência em planejamento na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui do Paraná e também há mais de 10 anos como diretora da PUC Paraná, Campus Londrina, que é a nossa parceira da Rádio Alvorada, que nós temos o Papo de Especialista todos os sábados e também ela é professora titular ali do curso de Administração da PUC. Professora Nádina, é uma alegria receber a senhora aqui no nosso podcast Conexão Alvorada. Padre Jefferson, a honra é toda minha e muito obrigada pelo convite. Que bom. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória da professora Nádina e como ela já contribuiu com a nossa cidade, a diferença entre administrar uma instituição pública e uma privada, enfim, nós vamos entender um pouco desses meandros. E para isso nós vamos começar aí pelo seu início, né? Você é formada, é que ela pediu para chamar de você, viu, isso, gente? Por ela favor. Pediu para chamar de você, então por isso que eu estou chamando de você. Professora Nádina, você é formada em Ciência da Informação, especialmente na área de Gestão Documental e Informação para tomada de decisão. Como que essa tua formação te contribuiu com toda essa sua experiência, toda essa sua trajetória acadêmica? Então vamos lá. A minha formação em Ciência da Informação, mais precisamente, sou bacharel em Biblioteconomia, então sou bibliotecária. Para mim foi um caminhar muito grande e uma compreensão de que a gestão, qualquer gestão eficaz, começa pela informação, pela transparência da informação, pela fidedignidade da informação. Em grandes instituições, por exemplo, como uma universidade, em que é uma organização extremamente complexa e convivemos com vários fluxos e decisões e capacidades de organizar, analisar e transformar dados em conhecimento estratégico, ele é fundamental. Então, acho que a minha formação deu essa base para que eu pudesse caminhar no sentido de me envolver mais na gestão. E a senhora também teve essa experiência de passar por 3 gestões como diretora lá do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, né, de 94 até 2010. Quais foram os aprendizados nesse período durante as suas 3 gestões? Na verdade, foi um período de intenso aprendizado. Na verdade, são 12 anos, quase 12 anos, né? São 10 anos porque em 2010 eu saí para concorrer à reitora. Então foram anos de muito diálogo, de muita escuta, de muita construção coletiva, em que compreendi particularmente que liderar em uma universidade pública, principalmente, é sobretudo servir e articular talentos em torno de um propósito comum. Aprendi que o valor da gestão participativa, do planejamento estratégico, aliado à sensibilidade acadêmica e da importância, principalmente, de conciliar o rigor administrativo com a liberdade criativa que a área de artes e educação exige. E também a senhora teve essa transição, né, do papel de diretora de um centro, de uma parte da UEL, né, para
administrar a UEL como um todo, como reitora? Como que foi esse desafio? Bom, eu diria que esse desafio foi profundamente transformador. Sair de uma gestão e de um centro em que era uma unidade para ser gestora, em que eu vou gerir o todo, e o nível de complexidade aumenta, foi um desafio muito grande, porque transformação, né, para mim foi uma transformação, além, né, porque a reitoria exige uma visão mais abrangente, é o momento em que a gestão deixa de ser de uma unidade e passa a integrar toda a instituição sobre uma mesma missão. Foi um aprendizado também de liderança ampliada, de compreender a universidade como um organismo vivo que precisa de equilíbrio entre a excelência acadêmica, a sustentabilidade administrativa e a sensibilidade social. Para mim, particularmente, assumir a reitoria significou aprofundar meu compromisso com a educação pública e de qualidade, com a ética na gestão e com a valorização das pessoas que constroem a universidade todos os dias. No caso, o papel de reitora, assim, às vezes as pessoas têm essa curiosidade, professora, de quais são os compromissos, o que exatamente faz no dia a dia, na prática, uma reitora. Conta um pouquinho para o pessoal o que acontece nesse papel de reitora. Na verdade, como reitora, você não tem hora para chegar, quer dizer, você tem hora para chegar, não tem hora para sair. Existe uma agenda muito carregada de compromissos, porque você atende toda a comunidade. Eu gostava muito do diálogo, tanto que todas as quintas-feiras eu deixava um horário da agenda bloqueada para atendimento da comunidade universitária, fosse professores, fosse estudante ou alunos, né, ou professores ou técnicos administrativos, por ordem de chegada. Então eles entravam na sala da reitoria para conversar, tomar um café e conhecer. Então isso foi uma experiência bem interessante, porque muitas pessoas nunca tinham entrado, tinham 10, 12, 15 anos de casa, nunca tinham entrado no gabinete do reitor. Então foram lá apenas para tomar um café, tomar um copo d'água e conhecer o espaço. E é uma agenda muito tumultuada, porque além dos compromissos da agenda normal, existe uma série de reuniões, conselhos que tem que se presidir e também resolução de muitos problemas. Problemas financeiros, problemas estruturais, fazer uma gestão com recurso limitado. Então é uma criatividade, é um desgaste, uma dedicação full time. No caso, eu fui aluno da UEL também, fui aluno da PUC, fui aluno da UEL no curso de administração. Lá existe até um prefeito, né? Então é uma cidade praticamente, não é? Isso. Para ser gerida. Sim, a Universidade Estadual de Londrina, a época que eu fui, ela era maior do que 60% dos 399 municípios do estado do Paraná. Então, é uma cidade, maior que muitas cidades. Então, precisa realmente de uma prefeitura pelo tamanho que ela tem. A parte estrutural, o planejamento viário, todo precisa de uma gestão mais próxima. O reitor sozinho não consegue fazer absolutamente nada. Por isso que na estrutura burocrática você tem os pró-reitores, diretores de unidades, diretores de órgãos suplementares, como o Hospital Universitário, a Rádio Universidade FM e assim sucessivamente. Como que funciona, professora? Ali praticamente todos são concursados, ou seja, supostamente se acham donos daquela função, né? Como que é esse papel da reitoria de lidar com essas pessoas que muitas vezes se acham que são intocáveis, assim? Na verdade, o servidor público tem a estabilidade. A estabilidade tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado muito negativo. Então, é o que você falou. Quando as pessoas se acham dono, bom, eu não posso ser demitido porque eu tenho estabilidade, graças a Deus o tempo tem mudado isso. Então tem que se fazer, eu sou favorável que se faça uma avaliação de desempenho, que seja por meritocracia e não por simplesmente pela estabilidade somente. E nesses casos, quando nós deparávamos com algumas pessoas com esse tipo de comportamento, eu sempre fui muito pelo diálogo. Então eu chamava o diálogo e dizia, olha, aqui nós estamos com pessoas que sabem muito, que sabem pouco e que não sabem nada. E nós temos que conviver pacificamente com todo mundo e respeitar o espaço de cada um. Não era fácil, era uma tarefa bastante árdua. Algumas pessoas realmente ficavam bem tranquilas com a gente, nos ajudavam, mudavam de comportamento. Outros
mantinham o mesmo comportamento. Mas a gente conseguiu fazer uma gestão de tranquilidade, graças a Deus. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você que está nos acompanhando hoje, nós estamos entrevistando aqui a professora Nádina, que é atual diretora da PUC Paraná Campus Londrina, mas que teve essa experiência na Universidade Estadual de Londrina, passando por a direção de um centro, mas também pela reitoria aí de uma universidade que é complexa. E a senhora esteve à frente da reitoria da UEL entre 2010 e 2014. Isso. Quais foram as suas prioridades e desafios que a senhora enfrentou nessa gestão? Olha, na verdade, a gente teve um esforço muito grande para equilibrar a gestão responsável, inovação e compromisso público. Então, nós elencamos 3 prioridades praticamente na minha gestão. A primeira é a valorização das pessoas, sejam técnicos administrativos ou docentes, com a formação continuada, para que eles pudessem cada vez mais estar com formação continuada e aprimorar as condições de trabalho. O segundo que a gente trabalhou foi a gestão estratégica e transparente, ou seja, que tudo fosse muito bem comunicado, que as pessoas soubessem quais são as nossas as dificuldades, quais são os nossos problemas e que elas pudessem nos ajudar de uma certa forma. E o terceiro era com o compromisso social e acadêmico, e nós buscamos ampliar a interação da universidade com a comunidade, fortalecer esses laços, fazer a UEL estar mais próxima da comunidade a que ela pertencia. Mas eu diria para você que talvez o maior desafio foi manter a qualidade acadêmica com um orçamento, com uma restrição orçamentária muito grande. Não é fácil dotar a universidade de toda a infraestrutura que ela precisa, com um recurso bastante complicado, e também foi um momento de condução de muitas mudanças, em que nós tivemos que usar muito de criatividade e muito das pessoas nos ajudarem, e graças a Deus elas ajudaram muito para que a gente pudesse fazer essas transformações. Agora nós vamos falar de uma questão que é interessante, né? A senhora que já esteve no lado público, que foi a experiência da reitoria da UEL, e hoje está numa instituição privada, que é a PUC Paraná, no campus Londrina, não é? Há 10 anos ali no campus Londrina. Qual que é, assim, a diferença entre estar no público e estar no privado hoje? Eu acho que reside principalmente na lógica da gestão. Na universidade pública, ela é um pouco mais lenta nos processos decisórios, porque tem que se obedecer a muitos marcos regulatórios, tem muitas instâncias deliberativas, então ela deixa a máquina um pouco mais lenta e os marcos regulatórios engessam muitas vezes, né? Então acho que esse foi a principal diferença que eu encontrei em relação a uma universidade privada e confessional como a PUC Paraná. Na PUC Paraná, nós também obedecemos às leis, nós também temos, mas não temos marcos regulatórios tão engessados. Então nós temos essa autonomia e essa possibilidade de inovação, de rapidez, de uma resposta muito mais rápida para a comunidade ou mesmo para a sociedade do que todo um órgão público, que tem os rigores administrativos e tal, que são necessários, mas que o torna engessado. A privada te dá uma liberdade muito maior de resolução. Vou dar um exemplo. Se alguém chegar hoje e pedir para um reitor, por exemplo, comprar uma geladeira, porque ele está precisando para depositar alguns experimentos, mesmo que eu tenha recurso, eu não posso comprar. Eu dependo de todo um processo de tomada de preço, processo licitatório, etc. Provavelmente
em 60, 90, 120 dias, talvez consiga esse refrigerador. Em compensação, na privada, pediu hoje, eu faço uma tomada de preço, tendo recurso, de tarde a geladeira pode estar à disposição no máximo no dia seguinte ou o tempo que a empresa demorar para entregar. Então, essas facilidades de gestão, realmente, ela faz uma diferença muito grande. E você tem uma liberdade muito maior na privada, embora você tenha metas a serem estabelecidas, mas você tem essa flexibilidade para conseguir uma tomada de decisão com mais celeridade. Professor, e a questão também do que nós comentávamos, né? Na universidade pública ou qualquer órgão público, também nós temos a questão da estabilidade dos funcionários, sim, né? Sim. Então, existem aqueles funcionários, servidores públicos excelentes e que realmente dão a vida pela universidade. E também, como a senhora disse, aqueles que não querem cooperar. Isso também não faz um pouco a diferença no público e no privado? Faz. Na verdade, essa estabilidade dá um certo distanciamento em algumas relações em universidades públicas. Eu fiz muitos amigos, trabalhei 34 anos na UEL. Então, eu fui estudante da UEL também, fui servidora técnica administrativa, fui professora, né, cheguei a reitora, a pró-reitora. Então, eu tive toda uma trajetória dentro da universidade e tive muitos amigos, mas não tanto quanto os 34 anos, gostaria de ter muito mais. E na privada, talvez pela forma de gestão, as pessoas, como tem que fazer entregas, e se não faz entregas, elas são dispensadas, então elas já sabem disso. Então, quando uma pessoa entra, por exemplo, na PUC, eles têm que, primeiro, valorizar todos os nossos valores maristas, todos. Então, nós temos que respeitar, temos que acolher as pessoas, tem que ser humana, né? Então, isto é uma condição, uma pré-condição para trabalhar. E a outra, fazer entregas. Então, quando eu contrato alguém, eu digo, olha, eu espero que você me entregue isto. Se a pessoa não entrega, eu chamo, faço um feedback, e numa segunda feedback, no terceiro realmente aí já faz a dispensa. Então, eles sabem que posso dispensar, a privada pode dispensar a qualquer momento, independente do tempo de casa. Então, essa dá uma diferença também bem gritante em relação à pública da privada. Não há concurso, há um processo seletivo na privada e que você pode fazer esses desligamentos. E talvez por essa variável de que eu posso ser demitido ou desligado a qualquer momento, eu tenho que dar o melhor de mim. Talvez seja isso. Não tenho certeza, mas talvez essa seja uma das razões. Sim. Também a senhora, após essa experiência da reitoria, como a senhora disse há pouco, foi pró-reitora de planejamento lá na UEL e depois assessora de planejamento lá na secretaria, na SET, em 2015. Como que funciona esse planejamento aí em nível estadual? Quais os maiores obstáculos para fortalecer as universidades públicas? Então, Padre Jefferson, eu costumo dizer que a minha vida sempre foi uma escada. Então, eu entrei, a primeira gestão foi diretora de centro, depois um degrauzinho fui para a reitoria, depois do mesmo degrau eu fiquei como pró-reitora e aí fui para a SET como assessora especial, né, do secretário para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Então, cada degrau desse tem um nível de complexidade muito grande. Se saindo da direção de centro, a universidade já me parecia gigante, então imagina o sistema estadual de ensino, que são 7 universidades. Algumas têm um campus só e outras são multicampus. Então tem os campos avançados, tem os campos de Cornélio, enfim, tem vários campos de Apucarana. E aí a complexidade ampliou, porque cada instituição tem as suas necessidades específicas. Existe uma necessidade que é coletiva, mas existem necessidades que são características de cada ambiente, de cada universidade. E aí trabalhar com esse coletivo, para mim, foi o maior desafio naquele momento. Entender todas essas nuances, entender a perspectiva e pelo diálogo. E o secretário, à época, me designou para fazer as tratativas junto com os sindicatos de todas as universidades. Então, eu fazia reunião com vários sindicatos, todos juntos, numa sala com 30, 40 pessoas. E cada sindicato tinha uma pauta de negociação. Então, era uma situação bastante complicada, bastante complexa, que o diálogo tinha que prevalecer e o bom senso. Então, a gente sempre tentou
por aí. Então foi uma experiência inesquecível, eu diria, trabalhar na Secretaria de Estado. No caso, o que a senhora acredita com toda essa experiência chegando até a Secretaria de Estado, quais foram as maiores qualidades ou na verdade qualidade a gente já tem, né? Mas o que a senhora acredita que pôde desenvolver ainda mais tendo esses desafios, como por exemplo esse exemplo dos sindicatos? Isso. Eu acho que resiliência, principalmente, escutativa, porque você precisa escutar, não ter pré-julgamento, deixar as pessoas colocarem os seus pontos de vista, ter empatia, e porque eu acredito que o líder, ele não é um cargo, ele conquista. Não é eu sou o líder, não. Eu estou líder, mas as pessoas têm que ver isso em mim, então eu tenho que conquistar isso. De que forma? Com a escutativa, com a empatia, com a resiliência, com o respeito, sabe? Então, esses sempre foram os meus mantras, vamos dizer assim, para eu poder trabalhar na minha gestão. E o lado muito humano. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com as outras, com a saúde, com o bem-estar, se as pessoas vêm colocar algum problema, mesmo na época da universidade, eu tentava ajudar da melhor forma possível, dentro, obviamente, das normas regimentais estatutárias, mas ajudar aquela pessoa que precisava naquele momento, sabe? E, então, isso também me ajudou muito na minha trajetória. E na sua percepção, sendo 7 universidades, não sei se hoje mudou isso, né? Mas não, são 7. São 7? 7. No caso, a senhora percebe que as demandas são as mesmas de todas, os sofrimentos, as dores são as mesmas, ou existem particularidades? Não, existem algumas particularidades que são inerentes, por exemplo, a espaço territorial, prédios, problemas de infraestrutura, de crescimento, às vezes falta de incentivo para pesquisa. Uma universidade tem uma estrutura um pouquinho melhor que a outra, mas existe um combo de necessidades que são comuns. Então, ou seja, uma luta constante é a autonomia universitária, que todas as universidades sempre batem nisso, a questão de ter um orçamento e que pudesse ter uma autonomia de gestão financeira e orçamentária, não depender 100% de recursos que venha do governo, obviamente, mas que viesse com uma certa flexibilidade de administrar. Então, eu acredito que nesse sentido, dessa forma. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Agora nós vamos falar um pouquinho aí da nossa parceira PUC Paraná, o campus Londrina especificamente, mas também podemos falar da PUC como um todo no Paraná, né? Sim. Depois de tantos anos aí nessa esfera pública, a senhora assumiu a direção da PUC Paraná Campus Londrina, tá lá há 10 anos, né? O que motivou essa mudança de contexto, né? De ser uma servidora pública, né? Uhum. E passar a ser uma funcionária do privado? Na verdade, padre, vou lhe confessar, meu primeiro dia de atividade na PUC Paraná. Eu cheguei para assumir a direção e como a reitoria fica em Curitiba, não tinha ninguém, a não ser os colaboradores, os professores. E eu cheguei e falei, bom dia, né? Todo mundo olhou para mim e falou, bom dia, posso ajudá-la? Eu falei, pode, eu sou a professora Nádia. Nossa, diretora, aquela correria, aquela coisa. Eu falei, gente, calma. Aí eu falei, nossa, aqui é sua sala. Eu entrei na sala, liguei o computador e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque totalmente diferente, o ambiente, o ritmo,
tudo diferente. Aí eu falei, meu Deus. Aí logo que eu cheguei, curso de medicina, com uma série de problemas e tal, com 10 dias que eu estava lá, eu falei, sabe, porque eu fiquei 13 dias aposentada depois da UEL, eu acho que eu vou voltar à minha aposentadoria, né? Depois pensei, falei, bom, pensei cá com meus botões, Nádia, você não foge da raia. Então, vamos ficar aqui, vamos resolver esse problema, depois você resolve se fica ou não. E aí se foram quase 10 anos, né? Então, foi um choque de realidade, porque na instituição pública você tem entregas, mas não tem essa cobrança tão grande de estar sempre fazendo, sempre inovando, sempre com a educação continuada, sempre fazendo entregas, sempre pensando no diálogo, sempre pensando no acolhimento. Então, para mim foi uma experiência fantástica. Público e privada, para mim, foi uma experiência de água para o vinho, né? Acho a exigência na privada, na empresa privada confessional, ela é muito maior que na pública, talvez exatamente pelo fato dessa estabilidade dar um certo alívio para as pessoas e não o nível de cobrança que recebe-se numa universidade privada. E com a PUC eu aprendi também os valores maristas, aprendi a conhecer um pouco mais a história de Marcelino Champagnat, da Boa Mãe, né? Tanto que eu tenho na minha sala uma estátua de cada um dos dois e deixo lá, o pessoal fala assim, é para proteger, eu falei assim, com certeza, estão nas minhas costas, aqui tá assim, e no meio ainda tem uma estátua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Falei, eu estou bem acompanhada, nunca estou sozinha aqui na minha sala, né? Então, eu aprendi a respeitar mais as pessoas, a ter um pouco mais de resiliência, não que eu não tinha, mas eu aprendi muito mais a ser muito mais resiliente e ser muito mais acolhedora enquanto gestora, mesmo tendo entregas. Então a senhora pode dizer que a senhora se aposentou na UEL, fez essa experiência de pensar se em 13 dias ia embora ou não, acabou ficando 10 anos. 10 anos. Se a senhora fosse tomar a decisão de novo, então com certeza a senhora tomaria essa decisão de permanecer lá. Com certeza. Tomaria, porque eu já estou com quase 70 anos, né? Estou agora com 67 anos, e muitos meus amigos já se aposentaram, mesmo da UEL, né? Principalmente da UEL. E aí o pessoal fala, por que você não vai descansar? Por que não vai aproveitar a vida? Mas eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto muito do que eu faço. E me dedico de corpo e alma para o que eu faço. E enquanto eu ver que eu consigo fazer a diferença na vida, que seja de uma pessoa ali dentro, sabe? Seja uma pessoa que pode pagar uma mensalidade, ou uma pessoa que não pode pagar, mas que a gente está fazendo a diferença, eu acho que eu ainda vou continuar. Enquanto Deus me der força e saúde, eu acho que eu vou. Se eu tivesse que fazer novamente essa escolha, faria de novo e escolheria a PUC. Por tudo isso que eu já falei, por todas essas qualidades que eu já elenquei. Professora, conta um pouquinho para nós dessa cultura institucional da PUC, que na verdade é uma cultura que permeia o Grupo Marista, né? E a velocidade que acontecem as mudanças, as decisões, o que difere, como a senhora já disse, muitas vezes das esferas públicas, né? Isso. Na verdade, o ritmo é muito grande. E você tem um orçamento e uma entrega orçamentária para fazer. E esse orçamento eu tenho total liberdade para fazer a aplicação dele. Então, eu sei exatamente o que eu posso gastar, onde eu posso gastar, em que eu posso gastar. Para investir, por exemplo, para um professor fazer uma educação continuada, uma visita para o Papa, por exemplo, que nós temos o curso de teologia, é importante para nós? É importante para nós. Então, vamos fazer isso. Então, diferentemente de uma universidade pública, que você tem um orçamento muito restrito e você não consegue. Então, você tem essa liberdade de sair, de fazer um curso, de ficar 3 meses, 4 meses e depois retornar, de como um acordo com a gestão, sem precisar passar por várias instâncias como é uma universidade pública. Faz o pedido para o seu departamento, se é um professor, aí vai para o conselho de centro, depois vai para toda a administração superior. Então existe um percurso muito grande. Então a PUC, na verdade, ela encurta o caminho, a universidade privada encurta esse caminho para que as pessoas possam fazer os seus cursos. Eu acho que nesse exemplo dá para a gente ter uma ideia bem clara do que. E
a forma de gestão também do Grupo Marista, não só a PUC Paraná, mas o Grupo Marista, o irmão Vanderlei, que é o presidente atual, e o irmão Delcio, que na época que eu entrei era presidente, é muito próximo dos gestores. Mesmo eu estando aqui em Londrina, a 400 quilômetros da capital, eu nunca me senti desassistida, nem pela reitoria, nem pelos pró-reitores, e nem tampouco pela presidência do grupo. Então, essa proximidade faz com que você se sinta fazendo parte realmente daquela grande família que é o Grupo Marista. E conta um pouquinho para nós agora da cultura institucional do Grupo Marista, porque isso também faz a diferença, né, em relação às outras universidades. Isso. Na verdade, nós trabalhamos com os valores. Então, são valores que a gente tenta colocar todos os dias em qualquer ação que a gente vai fazer. Alguns com mais, outros com menos. Mas diz respeito ao amor ao trabalho, à espiritualidade, a presença significativa, que é importante eu estar aqui, é importante as pessoas estarem próximas. Na época da pandemia nós tivemos um problema seríssimo de distanciamento social, e a presença significativa é o estar próximo, né? Pode ser até virtual, mas hoje nada substitui o que nós estamos fazendo aqui, eu de frente para você, né? A simplicidade, né? Nós trabalhamos muito com a simplicidade, o espírito de família, a solidariedade, a interculturalidade e a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade é com os recursos e compromisso perene da missão. Não quero dizer sustentabilidade no sentido de recurso tal, mas que a gente deixe essa missão perene por mais 200, por mais 400, 600 anos. Então, esses valores que são apregoados e que nós procuramos trabalhar, cada colaborador, cada professor, cada estudante que está ali, a gente sempre diz, por favor, seja um ótimo profissional. Mas como o nosso ex-reitor, irmão Ivo Clemente Juliato, o irmão Clemente dizia assim, que na universidade, na PUC Paraná, quando a pessoa se forma, recebe 2 diplomas. Um de competente profissional, pela área técnica que ele escolheu, e outro de boa gente, né, de gente boa. Por quê? Porque a gente quer formar gente boa, e gente boa que tenha todo esse arcabouço, que tenha todos esses valores e que pratique no dia a dia. Porque eu acho que o que nós mais precisa hoje no mercado de trabalho são pessoas competentes, nós já temos, mas pessoas que sejam humanas, que tenham resiliência, que tenham amor ao próximo, que seja presença significativa, que tenha amor de família, o espírito de família, e que principalmente que tenha ética profissional e que veja o outro como o seu ser, como empatia. Professora Nádila, como eu sou filho da PUC, né? Sou aluno da filosofia e da teologia, né? E também tenho os 2 diplomas. Conta um pouquinho para o pessoal como é esse segundo diploma do ser esse gente boa, né? Esse aluno do bem. O que a pessoa tem que fazer? É muito interessante o processo que a gente passa ali, primeiro do treinamento que você recebe ali daquele núcleo, depois você fazer como um estágio nessas instituições. Isso. Né? Na verdade, nós temos transversalmente em todos os cursos da PUC Paraná, tanto Londrina, Curitiba quanto o campo de Toledo, uma disciplina de 30 horas que chama-se Projeto Comunitário. Isso. Nesse projeto comunitário, os nossos estudantes têm que fazer essas 30 horas, por exemplo, tá? No que ele escolher, nós temos um hall de entidades que nós temos cadastradas, e eles podem fazer outras atividades que não seja essas entidades, mas que seja assistencial, que ele conheça outra realidade. Vou dar um exemplo. De repente, uma creche de uma determinada bairro aqui de Londrina está totalmente destruída, sem condições e tal. Então, eles fazem desde o arrecadamento das tintas à mão de obra. Não se contrata ninguém. São eles mesmos que vão lá e faz isso. Como outras ações, por exemplo, como leite. Arrecadaram, agora muito recentemente, mais de 2.000 litros de leite e entregaram para orfanatos, para asilos. Então, ou seja, no projeto comunitário, a gente faz com que ele tenha a vivência de como é estar do outro lado. Porque muitos deles, às vezes, não conhecem a periferia, não conhecem a vida dura e difícil
Muitos conhecem, mas uma grande parte não. Então, se um pouco conhece e outro pouco não, todos têm que passar pelo mesmo. E aí, no dia da entrega do diploma, eles realmente recebem 2 diplomas. Eles recebem um canudo, o diploma hoje é digital, né, o diploma técnico, e o outro, que é do irmão Clemente, ele vai enroladinho. Então lá tem todo um discurso do que é boa gente, do que é ser boa gente, por que ele está recebendo aquele diploma de boa gente, né? E é bem interessante porque a gente premia, inclusive, durante a formatura, além de ter o boa gente e o diploma, existe o prêmio chamado Marcelino Champagnat, em que os alunos que tiveram uma série de requisitos, não só notas, mas uma série de requisitos, ele recebe o prêmio Marcelino Champagnat, que consiste em, ele recebe uma medalha, um diploma, é chamado ao palco, a família fica extremamente emocionada e ele pode fazer um curso de especialização ou mestrado, doutorado gratuitamente na PUC, como premiação. E isso é feito por campus. Então, quem é do direito recebe, quem é da teologia recebe, quem é da administração, da psicologia, da medicina, todos eles recebem essa premiação que é dedicada a Marcelino Champagnat. Então, durante toda a sua vida acadêmica, eles têm que fazer algumas atividades. E o mais interessante, o que eu acho mais lindo de todo esse processo, é que muitos deles não cumprem somente as 30 horas. Eles se encantam tanto pelo que eles fazem que eles pedem no ano seguinte para continuar fazendo o trabalho e a gente faz. E aconteceu uma coisa bem sui generis. Logo que eu assumi, nós estávamos fazendo um projeto comunitário que era um treinamento de como é que chama? Informática para idosos, né? Então, e tinha sábado de manhã uma turma lá, 30 idosos e tal. E aí o rapaz que era da área de identidade me convidou para eu ir lá na hora do intervalo para dar uma palavra para eles, tal, né? E eu fui. E eu fazia 15 dias que eu estava lá. E aí cheguei para fazer e o pessoal estava terminando a aula. Eu falei, bom, eu não vou atrapalhar a aula. Sentei do lado de fora e fiquei lá. Cruzei o bracinho, encostei na parede e fiquei esperando. Nisso saíram 2 estudantes que eram os professores. Olhou para mim e falou assim, muito bonito, né? A senhora está fugindo da aula. Eu falei, como? Não pode fugir da aula, não. Além de chegar atrasado, ainda fica aqui, pode fazer favor de entrar e sentar lá. Aí eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Aí nisso saiu, o nosso colaborador falou, oi, professora, essa é a nossa diretora. Nossa, os estudantes não sabem. Professor, desculpe, perdão, nossa. Eu falei, olha, vocês estão de parabéns, porque vocês levam a sério o que vocês estão fazendo. Independente de eu ser quem eu fosse, eu sou idosa e eu teria que estar ali, porque vocês não tinham obrigação de conhecer. Uhum. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E a gente vê alguns depoimentos, por exemplo, que quando eles fazem essa informática para idosos, ou idosos conectados, que a gente faz dentro do projeto comunitário aprender a mexer com o smartphone, nós fazemos uma diplomação. A gente dá um diploma para eles deste. E uma das vezes que eu fiz, teve uma coisa que me emocionou muito. Teve um senhor de 89 anos que eu coloquei a beca, fui no auditório, fizemos como se fosse realmente uma colação de grau mesmo, né? E aí ele pediu, depois que terminou, ele pediu a fala. E aí ele disse assim, ele pegou o papel e falou assim, olha, professora, eu estou com 89 anos, a minha família está toda aqui, esse vai ser o único diploma que eu vou ter na minha vida, mas a senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Super emocionado. Não teve quem não se emocionasse no auditório, e os próprios estudantes, sabe? A gratidão deles para com os estudantes que fizeram, os professores, os meus professores, ele falava. Então, acho que essa experiência de gente boa tem que ser feita na prática, no dia a dia, e que eles não esqueçam isso depois que sair, e que essa experiência de gente boa continue sendo para o resto da vida, porque isso traz muita sensibilidade, muita, como que eu posso dizer, felicidade, eu diria. Nos faz feliz, fazer bem ao próximo e fazer a diferença na vida de cada um ser humano. Que maravilha, né? Que experiência tão interessante. Eu, na época, fiz meu projeto comunitário na
Guarda-Mirim. Foi muito, Olha só, Guarda-Mirim. Foi muito interessante. Eu dei, apesar de estar fazendo na época a filosofia, né? Mas como eu era formado em administração, eu dei aulas de empreendedorismo para as crianças e para os adolescentes. E foi extremamente interessante, porque assim, são em geral muito carentes, né? E realmente nós fizemos todo um processo até construir uma pequena empresa, né? Com eles na prática. Então foi muito enriquecedor, foi muito bom, uma experiência muito boa. Então, e os estudantes gostam muito disso. Tem alguns que falam, mas para que eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer medicina, vou fazer direito, por que eu tenho que fazer projeto comunitário? E aí é toda uma preparação dizendo por que se tem o projeto comunitário. Não é simplesmente cartorial, cumprir, mas é ter um ato de cidadania, né? E uma experiência muito recente, que não aconteceu ainda, mas foi uma surpresa. Nós procuramos uma creche aqui na cidade, bastante pobre, e pegamos 76 crianças para fazermos o Natal. Então, pegamos a foto da criança, desde do maternal tal, até 4 anos. E na creche são 76 crianças. E aí todo mundo com medo, levar e não pegar. Bom, eu fiz a comunicação para todo mundo que era para ir na identidade retirar. Em 3 dias não tinha mais nenhuma cartinha. E aí todo mundo está comprando os presentes estão lá com o nome da criança, e nós vamos trazer as crianças para o campus, para os pequenininhos estarem no campus, para eles conhecerem o que é uma universidade. E aí é muito legal, porque quando eles vierem buscar os presentes, não tem mais aulas. Nós já terminamos o ano escolar. Mas 99% de todos os estudantes que estão ali, que estão participando, querem perguntar se podem vir. Claro, a casa é nossa, é aberta, pode vir. Então eles vão estar conosco, recebendo essas crianças, entregando os presentes, fazendo atividade de pula-pula, a gente vai fazer alguma recreação. Então é esse sentimento, sabe, de fazer o bem ao próximo, que eu acho que é o mais importante. É que isso transforma em boa gente. Ou gente boa. Isso faz boas conexões, né? Conexão faz bem a nós, faz bem àqueles que estão à nossa volta, e com certeza a nossa conexão com Deus melhora intensamente. Com certeza. Não é? E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Professora, vamos falar um pouquinho agora do futuro, né? Sim. Quais as principais demandas e transformações que o ensino superior precisa enfrentar hoje? Em inovação, tecnologia, EAD, formação continuada, como que a senhora enxerga o futuro para as universidades? Pois nós temos hoje inteligência artificial, muita tecnologia, mas nós precisamos principalmente ter pessoas com humanidade. A tecnologia é um meio em si. Então, eu acredito que a educação ela está se transformando, seja à distância, seja presencial, mas essas tecnologias que nós dispomos, ela não pode substituir ao aprendizado, aprender a aprender. E esse aprender a aprender com humanidade. Então, nesse sentido que eu acredito que essa seja um desafio. Nós temos que criar experiências significativas de aprendizagem para cada um. Ele tem que sentir o que está fazendo. Porque hoje é muito simples. Você passa um trabalho, por exemplo, um seminário para alguém fazer, ele vai lá numa inteligência artificial, qualquer que seja ela, coloca lá, dependendo do prompt, da forma como ele pede, ele pode ter o seminário todo pronto. Mas que experiência, o que significou para ele? É aprender a aprender.
você não aprende. Você pega com uma inteligência artificial, por exemplo, né, ou outros recursos tecnológicos. Então, é necessário, a meu ver, que a gente tenha realmente essa experiência, criar experiência significativa de aprendizagem nas pessoas, com humanidade, claro, utilizando todas as tecnologias disponíveis que a gente tem, mas para que a gente possa facilitar a aprendizagem e criar significativamente a aprendizagem. O meu último curso na PUC, a teologia, eu fiz o primeiro e o segundo ano presencial e depois os 2 últimos, pela pandemia, eu fiz EAD, não é? Fiz online. Terminei online. No caso, uma curiosidade, hoje, realmente, isso já faz 4 anos, né, que eu terminei a teologia. Hoje, com esse desenvolvimento tão rápido da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, como que os professores e como que os alunos têm lidado com isso que a senhora disse, né? O professor pede alguma coisa, já a inteligência artificial já entrega pronto. Como que a PUC tem lidado com essa situação? De forma mais educativa, mostrando essas nuances e principalmente para que não tenha uso indevido dessas facilidades, vamos dizer assim, tecnológicas, substituindo o pensamento do ser humano. Então, ele pode ser um facilitador. Então, nós temos na PUC a Comissão de Inteligência Artificial, nós temos regras e normas para a utilização. Então, essas regras e normas, elas são passadas para os estudantes, para os professores. Então, ou seja, eu posso utilizar? Posso. Mas eu tenho que fazer a menção de que aquilo não é da minha autoria, que foi retirado de uma inteligência artificial, qual seja ela. Então, isso tudo é uma preparação e ainda é muito difícil, porque algumas pessoas ainda insistem em fazer alguns plágios. E quando há uma identificação, nós temos algum software que também faz busca e identifica plágio. Quando existe identificação de plágio, se existir, nós fazemos todo o mecanismo de ter um processo administrativo disciplinar, que pode ser uma advertência verbal, ou uma suspensão e até uma expulsão, dependendo. Então, a gente procura trabalhar sempre do lado educativo, preventivo, explicando o que eu posso aproveitar de melhor dessa inteligência artificial, das novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, porque hoje tudo é inteligência artificial. Qualquer coisa você me pergunta, porque é muito mais fácil, né? Claro, é muito mais fácil, mas nada substitui o ser humano e nada substitui o nosso pensamento, né? Então, eu acredito que a PUC esteja trabalhando, e estamos trabalhando firme e forte nisso, mas é muito difícil romper algumas culturas, principalmente com as pessoas mais jovens. Professora, com essa longa experiência acadêmica que a senhora tem, né? Se a senhora pudesse dar algumas dicas para quem está começando aí essa caminhada e pretende ser de fato um líder no ambiente acadêmico, que dicas que a senhora daria para essas pessoas? Olha, eu daria a primeira dica, que eu já coloquei aqui. Primeiro, para ser liderança, a liderança tem que ser conquistada. E para conquistar eu preciso de respeito, eu preciso de escuta ativa, eu preciso de resiliência, empatia, respeito ao próximo, estar próximo das pessoas e minha presença ser uma presença significativa. E ter humildade para admitir quando eu erro, quando eu não sei e procurar sempre acertar. Mas ter a humildade de fazer dessa forma. Então eu acho que para quem está querendo entrar numa gestão, primeira coisa, não é apenas um cargo. Liderança se conquista, se constrói com ações, com determinações e com exemplos, principalmente exemplos. Porque não adianta eu falar uma coisa e agir de uma outra forma. Então, eu sempre tentei liderar pelo exemplo. Se eu fizer dessa forma, as pessoas vão ver e talvez, quem sabe, elas vão seguir. E isso tem dado resultado. Então, acho que é uma forma, é um caminho para alcançar uma questão de liderança. E também agora, nos últimos momentos, também gostaria que a senhora deixasse aí conselhos, que a senhora deixasse dicas para os jovens professores, né? Pessoas que muitas vezes
em alguns cursos em especial, cada vez se tem menos professores daquelas áreas. Isso. O que a senhora daria de conselho àqueles que muitas vezes até estão desanimados, com estruturas desgastadas, ou uma sala de aula lotada, né, com muita gente? O que a senhora daria aí de ânimo para esses jovens professores? Tá. Primeiro, Padre Jefferson, eu acho que quando a gente escolhe ser professor, a gente tem que ter amor pelo que faz. No nosso país, principalmente, o professor ele não tem a valorização do que de outras profissões. Então, quem está como professor faz por amor à profissão, porque acredita que ele realmente pode fazer a diferença e que ele pode contribuir com a formação de um ser humano. Então, o conselho que eu daria: não desista. Não desista. Por pior que sejam os obstáculos, existe um bem maior que você vai ter lá na frente quando você encontrar um estudante seu, entrar no consultório, por exemplo, de um médico e falar: puxa, eu hoje estou aqui como paciente e você foi meu aluno, eu te ensinei. Né? Então, eu estou usando a medicina como exemplo, mas pode ser qualquer outra profissão. Então, acho que esse amor à profissão ela não pode esmorecer diante de qualquer obstáculo. Primeiro ponto é esse. Em relação aos jovens, muda-se muito rapidamente. Né? E os professores, como muda-se muita geração, ele tem que ter uma educação continuada para o resto da vida. Ser professor é estudar para o resto da vida. É compreender que o mundo muda a cada dia, a cada momento, os valores mudam e que a gente precisa fazer essa moldagem para as pessoas que nós vamos formar. Porque nenhuma turma é igual a outra. Eu posso ter 30 alunos de uma turma A do mesmo curso e mais 30 alunos de uma turma B do outro curso. As duas turmas do mesmo curso são pessoas completamente diferentes, com valores totalmente diferentes. Então eu preciso entender o que está acontecendo e, nesse sentido, a educação continuada, eu continuar estudando, continuar participando de eventos, de cursos, de formação, de palestras, vai me ajudar a ter essa sensibilidade para essa percepção. E seguir essa grande missão, né? Educar é uma missão. Né? É uma missão, né? Como disse Marcelino Champagnat, né? Educar é uma missão e indistintamente, né? Educar é um ato de amor, mas ele tem que ser indistinto, ou seja, para todas as pessoas. E isso é missão. Eu entendo como propósito e como missão. Educador, ser professor é um propósito e uma missão. Professora Nadina, eu queria agradecer muito a sua presença, foi muito enriquecedor, um bate-papo super agradável, né, com quem tem tanta experiência e com certeza animou aí muitos que estão aí nessa luta da educação. A educação é sempre uma luta e é uma missão, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, Padre Jefferson, eu que agradeço, me senti honrada de participar aqui desse bate-papo tão gostoso. Peço desculpas se extrapolei com os meus exemplos e tal, mas eu me senti muito à vontade e, assim, quem ama o que faz, você fala com muito entusiasmo. Então, às vezes, o entusiasmo tem que me puxar um pouquinho, como toda aquariana, né? Mas muito obrigada. E esse entusiasmo merece hoje a nossa patrocinadora aqui, a Sávio Sorvetes, uma empresa que está há muitos anos em Londrina. E a senhora vai receber aqui um creme de avelã gianduia, sorvete sabor chocolate com avelã e recheio sabor gianduia para degustar. É um lançamento da Sávio Sorvetes. A senhora vai levar para casa agradecendo a Sávio Sorvetes. Maravilha, muito, muito obrigado. Sou cliente da Sávio e adoro os sorvetes da Sávio. Então tá bom. Obrigado a você que nos acompanhou e te espero até o próximo episódio do Conexão Alvorada. Deus abençoe. Até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.